E aí, pessoal, tranquilo? Bom, retornando aí para os nossos estudos referente a temas ligados ao Tribunal do Júri, estava fazendo uma pesquisa aqui na jurisprudência do STJ e me deparei com um caso que efetivamente eu estou atuando, que é, na realidade, o aumento do tempo de sustentação oral lá no plenário do Tribunal do Júri. Ou seja, o processo já vai ter o plenário do Tribunal do Júri. É um processo que tem muitos detalhes, são dois réus, há necessidade de reprodução de vídeos, de audiência da primeira fase, alguns depoimentos de testemunhas e tal. E quando a gente está no nosso momento de 1 hora e meia para falar, tanto a MP quanto a defesa, eu entendi que esse tempo é muito pequeno para a quantidade de informações que a gente vai ter que passar para os jurados, ok? A lei determina 1 hora e meia, né, no primeiro momento, e se tiver réplica e tréplica, 1 hora lá para cada um. No caso que serão dois, terá uma pequena diferença, mas a regra é essa. Mas independente de ser dois, ou se fosse um, o caso concreto, ele demanda uma cautela, né, por causa das nuances do julgamento. E aí, gente, eu tenho um entendimento do seguinte: ora, se os jurados são leigos, são pessoas do povo, quanto mais informação as partes puderem ofertar para os jurados, tanto acusação quanto defesa, melhor eles vão ter condições, né, de receber essas informações, processar, analisar e ofertar uma decisão. Então, diminui-se o risco, né, de um entendimento equivocado, tanto para a acusação quanto para a defesa, e permite ao jurado oferecer uma prestação jurisdicional através de seu voto, seu como cidadão, né? A sua atuação como cidadão ali, fazendo parte do conselho de sentença, ele pode, diante de tantas informações, das provas produzidas e por aí vai, ele pode ofertar de melhor forma uma decisão. E aí, gente, eu sinceramente nem estou preocupado pela condenação ou pela absolvição. O que eu estou falando é que os jurados precisam ter, dependendo do caso concreto, e esse é um exemplo que eu estou dando, que eles tenham o maior ou a maior quantidade possível, né, de provas, tanto da acusação quanto da defesa, para que eles possam ofertar uma decisão com qualidade e tentar evitar o equívoco. Eu fiz esse requerimento ao juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância negou. Eu fiz um HC para o TJ do Rio de Janeiro. Ele também negou, sobre uma fundamentação lá, que sinceramente é quase uma repetição da decisão do juiz. E eu fiz um HC lá para o STJ que eu estou aguardando julgamento. E fazendo uma pesquisa agora para trazer informações para vocês, me deparei também já com uma decisão de 2021 relacionada a isso. Tá? Então, é muito interessante, você vai observar que esse processo, né, estava discutindo o que exatamente eu estou discutindo hoje. Gente, vai ser sempre essa possibilidade? Claro que não. Eu estou falando no caso concreto. A lei ela estipula 1 hora e meia para MP, 1 hora e meia para defesa, 1 hora para réplica, 1 hora para tréplica. Beleza, isso aí não vamos discutir. Mas dependendo do caso concreto, pode ser que as partes, né, precisem de um tempo maior para apresentar com mais serenidade, com mais qualidade, com mais quantidade informações para os jurados poderem decidir. Eu acho isso super louvável, ok? E aí, obviamente, que se acrescentar meia hora para a defesa, também se acrescenta meia hora para a acusação. Se acrescentar meia hora para a acusação, se acrescenta meia hora para a defesa. O juiz-presidente pode fazer isso. Ele pode chegar para as partes, olha, o caso demanda uma cautela, né, tem muitas peculiaridades. O que vocês acham da gente aumentar aí, em vez de ser 1 hora e meia, doutor, fica 2 horas, 1 hora e meia fica 2 horas para cada um? Pode ser, acho que vai ser melhor. Poxa, os dois entram no acordo e beleza. Bom,
Certo é que o HC que eu fiz lá para o STJ ainda vai ser julgado, eu espero que seja dado provimento, né? Seja dada a ordem para que a gente possa trabalhar dessa forma. Mas, analisando aqui um julgado, um HC 703-912 do Rio Grande do Sul, tema é Tribunal do Júri, sessão de julgamento, tempo de debate do artigo 477 CPP, possibilidade de dilação do prazo, necessidade de acordo entre as partes. No Tribunal do Júri, é possível, mediante acordo entre as partes, estabelecer uma divisão de tempo, tá bom? Para debate de acusação e defesa, que melhor se ajuste às peculiaridades do caso. Pô, beleza. A plenitude de defesa é um dos princípios constitucionais básicos que amparam o Instituto do Júri, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal de 1988, razão pela qual é louvável a decisão do magistrado que busca efetivar tal garantia aos acusados. Pô, show! Entretanto, é importante que as normas processuais que regem o referido instituto sejam observadas, a fim de que sejam evitadas futuras alegações de nulidade. Para evitar futura negação, requerimento de nulidade, é só o juiz chegar para as partes e perguntar se estão de acordo. Eu acho que vai ser melhor para os dois. E aí, conseguindo na ata que foi ofertada essa proposta, que foi ofertada essa possibilidade, as partes não se opuseram a nada, concordaram e, portanto, não há que se falar em nulidade. Dessa forma, considerado o rigor formal do procedimento do júri, gente, toda lei tem um rigor formal. Processo penal tem, procedimento ordinário tem, sumário tem. A questão é que a gente não pode ficar preso a uma formalidade da lei, né, dentro de um caso concreto onde há excepcionalidade. Então, toda regra tem sua exceção, a gente pode muito bem aplicar essa exceção. Então, desta forma, considerado o rigor formal do procedimento do júri, não é possível que unilateralmente o juiz de primeiro grau estabeleça prazos diversos daqueles definidos pelo legislador, para mais ou para menos, sob pena de chancelar uma decisão contra a lege, ou seja, contra a lei. Não obstante, nada impede que no início da sessão de julgamento, mediante acordo entre as partes, seja estabelecida uma divisão de tempo que melhor se ajuste às peculiaridades do caso concreto. Então, gente, eu até entendo que o juiz, até se é para beneficiar a prestação jurisdicional e, portanto, o julgamento pelo conselho de sentença, eu acho que o juiz pode chegar, eu estou falando que eu acho que ele pode, pelo poder de presidente que ele tem, de chegar, em que pese ali falar 1h30, falar, ó, diante do caso concreto, para uma melhor prestação jurisdicional dos jurados, para que eles possam ter maior quantidade e qualidade de informações para decidirem, a fim de minimizar o risco de erro, tanto para condenar quanto para absolver, eu estou concedendo meia hora a mais para o Ministério Público, meia hora a mais para a defesa. Acho que ele pode fazer. Mas se quiser evitar qualquer possibilidade de nulidade, doutores, os senhores concordam com essa possibilidade, com essa proposta? Sim, beleza, Sência, concordamos. E eu acho que é louvável, porque os jurados, né, vão ter uma quantidade maior de informações, com uma melhor qualidade e maior tempo para digerirem aquelas informações, processarem e ofertar uma decisão, né? Claro que isso não vai ser em todo o júri, dependendo do caso concreto, tá? Então fica essa decisão aqui para vocês, que é possível, porém o STJ tem entendimento que o magistrado deve fazer essa proposta para as partes e as partes concordarem. Ah, Zé Carlos, se uma das partes não concordar, eu acho difícil uma das partes não concordar, porque é um benefício para todo mundo. Mas se não concordar, o juiz pode decidir e, pela decisão do STJ, talvez vai ser declarada a nulidade, que uma das partes não concordou. Me parece que essa nulidade seria exigir uma formalidade demasiada da lei. Mas aí a gente teria que aguardar isso acontecer de fato, para ver como que o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, vai se manifestar nisso. Mas o que nós temos hoje é esse posicionamento aí, fica aí registrado para vocês. E logo a gente está retornando para outras informações a respeito de assuntos do Tribunal do Júri. Grande abraço.